Hoje eu vou dar uma aula complementar à aula 5 da professora Janaína Modesto, que é sobre o processo de catarse na psicanálise. Tá? Esse é o curso do Núcleo de Psicanálise e Imersão, do NARRAVES, Núcleo de Estudos de Narrativas e Visualidades, da Univasf, Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu escolhi esse filme, As Vantagens de Ser Invisível, né, que é um filme mais voltado para o público adolescente, porque eu acho que ele discute elementos muito importantes da psicanálise. Eu tenho uma teoria que depois eu vou pedir para a professora Janaína Modesto comentar, né, os erros e acertos dessa apresentação e fazer alguns adendos, se ela quiser. Mas eu começo pela teoria que eu tenho sobre esse filme. Ele mostra, através da amizade entre 3 adolescentes, não através de um processo com o analista, através de uma amizade entre 3 adolescentes. Um processo de livre associação, um processo de catarse, uma resolução para esse processo de catarse, e ele discute também outros assuntos muito importantes dentro da psicanálise, que são abusos na infância e na adolescência, sonhos. E além disso, ele faz excelentes discussões filosóficas sobre o tema da amizade, que eu também vou querer comentar nessa apresentação. Esse filme, As Vantagens de Ser Invisível, é baseado no livro do mesmo nome, e ele foi dirigido pelo autor do livro. Ele começa com um personagem que, claro, né, para essa apresentação ser entendida, é necessário que o público veja antes o filme, né, para depois ver a apresentação sobre a análise do filme. Para quem vê o filme, então, a gente começa já sendo apresentado ao personagem principal, Charlie, e a personalidade dele. O Charlie é um adolescente introspectivo, muito inteligente. Ele tem o sonho de ser escritor e ele começa a primeira cena do filme, ele está escrevendo no seu diário. Ele conta que ele quer ser escritor, mas ele não sabe o que escrever. Então ele vai apenas escrevendo as ideias que vão passando por sua cabeça. Isso daí já mostra uma livre associação que ele estava fazendo sozinho com o diário dele. Ele pede uma coisa muito importante para o diário, que é muito importante que o analista faça, que o diário não o julgue, como o analista não deve julgar o seu paciente. Depois dessa introdução do Charlie, a gente é apresentado ao espaço onde ocorre a maior parte da história, que é uma escola americana. Mostra o primeiro dia de aulas dessa escola. O Charlie já sofreu muito bullying na escola por ser um aluno tímido, introspectivo. E, como a gente vai saber um pouco depois do filme, por ter tido um colapso nervoso, algo que se chama no filme de colapso nervoso. A gente depois vai ver que foi uma outra coisa mais séria. Então ele já é apontado como um louco, assim, né? Então ele já entra na escola contando os dias que ele tem para terminar o colegial. Então ele vai contando que nem um preso, ele até marca os dias, né? Porque ele sabe que vai sofrer bullying. E a gente vê também nessa parte do filme que ele está sob medicação. Então ele saiu desse tal surto nervoso, né? Que é o nome
que eles dão nesse momento no filme, mas ele está sob medicação psiquiátrica. Além disso, no ano anterior ele sofreu uma perda enorme, que foi o suicídio do melhor amigo. Então, assim, o ano não poderia começar pior para o Charlie. Nesse ponto do filme, que é bem no comecinho, a gente já pode ver muita coisa que o Freud, né, chamou pela primeira vez de marcas nêmicas, né, que são as cicatrizes da memória, cicatrizes de uma série de memórias tristes e difíceis e deprimentes. E para o bom entendedor, a gente já observa que essas memórias estão tentando escapar do inconsciente. Não essas memórias que eu citei, desculpa, que há outras memórias que estão ali tentando escapar do inconsciente do Charlie, que é uma coisa muito importante no filme. No filme, uma memória aí vai ter que escapar para a coisa se resolver. Nesse primeiro dia de aula, é apresentada a escola americana, onde bullying é uma coisa completamente normal, alunos sendo colocados na lata de lixo, tendo aqueles armarinhos pessoais que eles têm sendo destruídos. É uma coisa muito agressiva mesmo, mostrada. A gente vê esses filmes americanos e pensa, gente, será que isso é verdade? Eu fiz colegial nos Estados Unidos, eu falo, é tudo verdade, não tem nenhum clichê ali, aquilo ali é escola americana. Então é nesse lugar que o Charlie está. Ele já meio na defensiva, né? Ele vai olhando as pessoas, vendo com quem ele pode tentar uma conversa, com quem não dá para chegar nem perto. E ele é apresentado um aluno, um aluno engraçado, é um aluno que gosta de causar, é um menino que é muito afeminado. Ele é tão afeminado que eu acredito que esse jeito feminino dele é até uma forma de defesa, de deixar claro assim, olha, eu sou gay mesmo, não me enche o saco. E esse menino, ele não tá nem aí se tira um sarro dele, ele tenta se transformar num palhaço maior ainda, e o Charlie se interessa por essa personalidade desse personagem que se chama Patrick. Ele tenta se aproximar do Patrick, o Patrick corresponde à aproximação, e ele também fez amizade com o professor de inglês, que é a matéria que ele mais gosta porque ele quer ser escritor. Então, a partir da amizade com o Patrick e com o professor de inglês, ele começa a se abrir um pouquinho, a falar um pouquinho, porque ele é quase, no começo do filme, ele é praticamente um personagem mudo, ele tem até vergonha de falar. Mostra-se um pouco as relações familiares dentro da casa do Charlie. Ele tem bons pais, ele tem uma boa família, não tem pais agressivos, os pais amam os filhos, os pais estão procurando dar o melhor que podem para os filhos, porém eles não estão conseguindo observar a gravidade do que foi esse surto nervoso do Charlie e não estão conseguindo observar que a irmã dele também está sendo abusada fisicamente pelo namorado. Então a gente vê aí uma família muito boa, mas de várias formas tentando, não por maldade, não enxergar algumas situações muito difíceis que os filhos estão enfrentando. O Charlie, ele começa a selecionar livros e músicas,
para o ano dele. Que eu achei muito terapêutico também. Ele vai se inspirando por músicas, por filmes, e o professor de inglês dele ele se torna o aluno preferido do professor de inglês. E o professor de inglês vai entregando para ele a cada semana um novo livro para ele ler. Todas essas informações que ele está recebendo através da música e dos livros já está sendo uma terapia para ele. Ele já está associando tudo. Já está fazendo aí uma livre associação sem um terapeuta. E o primeiro livro que ele recebe é um livro maravilhoso do romantismo americano que chama Walden, que eu costumo, em todos os cursos de literatura norte-americana que eu dou, eu falo que é o manual punk do romântico. É sobre o autor do Walden. Ele vai morar numa cabana no meio da floresta. Ele abandona a sociedade, que não era ainda uma sociedade de consumo, mas já era a sociedade industrial, e ali ele vai fazer o que realmente importa para ele, que para ele o que importa é o contato com a natureza, o tempo para os amigos, o tempo para pensar e principalmente o tempo para escrever, né? Ele é um dos grandes escritores do romantismo norte-americano, o Davi Henry Thoreau. Bem, o Patrick é gay, né? E ele tem a vida familiar dele não era legal, e agora eu tô com uma grande dúvida se é o pai ou a mãe do Patrick se separa e se casa com o pai ou a mãe da personagem Sam, que é uma menina linda. Ela é interpretada pela Emily Watson, do Harry Potter. E quando o Patrick conhece a Sam, eles logo se interessam. E o Patrick e a Sam têm uma relação muito bonita. Eles falam que o pai de um, que era um cretino, se separou da mãe de um, que era muito legal, e se casou com o pai de outro, que era muito legal, que deixou a mãe do outro, que era muito cretina. Então eles encontraram a família perfeita de uma forma muito... Não a família perfeita, mas uma família legal de uma forma diferente. E apesar deles não serem irmãos biológicos, eles são irmãos de coração e se comportam completamente como irmãos. O Patrick vai parar numa festinha, o Charlie vai parar numa festinha na casa do Patrick e do Sam. E daí acontece a primeira frase muito bonita do filme. Esse filme tem diálogos maravilhosos. Eles se chamam de wallflowers, flores de parede. A gente nunca olha para uma flor de parede, a gente olha para uma flor de jardim, a gente olha para uma flor na rua, mas a flor que está na parede a gente nunca olha, né? Então eles são os invisíveis da sociedade. E eles criam ali um vínculo afetivo justamente por serem diferentes e invisíveis. E eles se orgulham disso, é muito legal isso, eles se orgulham de não ser da massa. Numa idade ainda onde ser da massa é uma vontade difícil de ser resistida, né? E logo a gente vê que eles têm o mesmo tipo de sensibilidade para artes, para música, para literatura. Então ali vai se criando toda uma troca de informações que vai deixando o Charlie uma pessoa mais aberta para a vida. Ele estava tão descrente da vida, e ali ele viu duas pessoas sedutoras, né, o Patrick e a Sam, e que fez brotar nele essa vontade de voltar para a sociedade, né? Ele estava querendo se isolar completamente. Na volta dessa festa, na casa do Patrick, ele vê a irmã apanhando do namorado. A irmã implora para ele não contar para os pais, né? Os pais não estão vendo o que está acontecendo.
E ele tem aí um primeiro flashback. É uma primeira tentativa aí da lembrança sair do inconsciente. Ele tem o flashback da tia dele, que ele amava, que era a tia preferida dele, que para ele era a melhor pessoa do mundo. Ele fala pro diário que a tia deixou ele, e a tia era a pessoa mais importante na vida dele, que é a tia Ellen. E ele lembra que a tia Ellen era abusada pelo namorado. E ele faz um julgamento aí do algoz, que seria o namorado. A gente vai ver um pouco depois que a coisa se inverte bastante. Daí, numa sequência muito rápida e muito legal do filme, vai mostrando a vida deles na escola ali, do grupinho de wallflowers, né, das flores de parede, dos invisíveis. Eles têm alguns amigos e eles aprontam várias coisas interessantes. Primeiro, eles são apaixonados. O filme se passa no começo de anos 80, final de anos 70, na área de Pittsburgh, e eles são apaixonados por punk rock, glam rock, né? O glam rock é esse movimento iniciado pelo mestre David Bowie, que se foi há alguns dias, está cantando em outros lugares. E eles começam a curtir muito o glam rock, escutar muito punk rock, e eles têm tantas coisas em comum, que duas frases lindas aparecem numa conversa entre os três. Uma é o Patrick que diz pro Charlie: "You see things, you understand, you are a wallflower." Você vê coisas, você entende, você é uma flor de parede. Quer dizer, você é um outsider como nós. Você não é parte dessa massa, né, que fica disputando o poder na escola. Você é uma pessoa mais sensível. Você está procurando algo de diferente dessa massa alienada. E então ali eles formam um trio muito unido. Então eles, na condição de outsiders, eles fecham ali o grupinho de 3 e eles vão sobreviver a esses últimos anos de colegial juntos. Isso é principalmente importante para o Charlie, que está contando os últimos dias do colégio, como um preso está contando os últimos dias de cadeia. A outra frase muito bonita que aparece é uma frase que a Sam, a Emma Watson, fala, que é "Welcome to the Island of Misfit Twice", que é "Bem-vindo à Ilha dos Malfeitos 2 vezes". Você não é mal feito uma vez, você não passou na linha de produção 2 vezes, você é mal feito 2 vezes. E para eles, não passar na linha de produção 2 vezes é algo que eles se orgulham. Eu acho isso muito lindo, que tira eles dessa sociedade de consumo, dessa sociedade de briga por poder, que coloca eles mais nesse universo mais intelectual, mais sensível, mais artístico, que é o mundo deles. Daí logo depois vem uma cena linda, que eles, os Patrick está dirigindo o carro, o Charlie está do lado, a Sam está fazendo uma coisa que eu não recomendo para ninguém fazer, mas a cena é muito bonita. Ela está atrás dessa caminhonete e ela se levanta na caminhonete e ela abre os braços, ela sente o vento, e à noite está aparecendo todas aquelas luzes de Pittsburgh, e eles atravessando a ponte, e ela sentindo um momento assim de êxtase, escutando a música Heroes, do David Bowie, que vai ser uma coisa muito engraçada no filme. É a primeira vez que eles estão escutando essa música, tá no rádio, e eles se apaixonam pela música,
E eles não sabem que música que é essa. Eles vão passar o resto do filme tentando descobrir que música que é essa. Então vem a incoerência do adolescente, apaixonado pelo glam rock, pelo punk rock, mas não sabe que a música Heroes é do David Bowie. E essa cena é muito importante para estabelecer a heterossexualidade do Charlie, porque ali você vê que ele está loucamente apaixonado pela Sam. Então, não vai rolar nada entre o Charlie e o Patrick. Né? Ele é heterossexual e o interesse dele romântico é pela Sam. Depois dessa cena linda, a gente vê que parece que o Charlie entrou dentro de uma sintonia com a vida e que ele está muito bem, de repente, naquele ano que ele achava que ia ser horrível, ele está muito bem. E aparece ele no quarto, tendo momentos criativos enormes, escrevendo, escutando muitas músicas que eu adoro a descrição que ele dá, que elas são bregas, românticas e brilhantes. São fitas cassetes que a Sam dá pra ele, com o que ela mais gosta. Naquela época que se trocava fitas cassetes. E o diretor trabalha com uma coisa muito interessante, que são várias imagens icônicas assim durante o filme, que remete a personagens que são outsiders mesmo, que não se sentem tão... Enfim, a gente pode falar, eles não estão desconectados dessa sociedade de consumo e de conservadorismo e de aparências. Então, uma imagem que aparece no filme inteiro, e tem um pôster no quarto do Charlie, aparece nesse momento, é um pôster da banda The Smiths. E a gente sabe, a banda The Smiths, né, o vocalista era o Morrissey, que teve uma vida muito difícil e sofria de muita depressão. Ele se abriu sobre os problemas emocionais dele, sobre as depressões realmente bravas que ele tinha, e ele também tinha problemas com a identidade sexual dele. Ele não sabia se ele era homossexual ou assexual, né? Hoje até o Morrissey fala que ele acha que ele é um ser assexual, que é também um ser muito discriminado pela sociedade, né? Então a gente vê essas figuras icônicas assim pelo filme inteiro. Ele passa a receber cada vez mais livros do professor de inglês, né? E ele começa a ter contatos e a produzir, que é uma coisa que eu acho muito legal, que se fazia no final dos anos 70, começo dos anos 80, os fanzines, aquelas revistinhas feitas em casa, xerocadas, ou feitas no próprio... Como que chamava aquele instrumento de rodar? Mimeógrafo. Mimeógrafo. Né? Então ele começa a produzir esses fanzines. A Sam e o Patrick entram para a produção de uma peça de teatro que fez enorme sucesso nos anos 70, que é The Rock Horror Picture Show, que usava muito glam rock, punk rock. Era uma loucura essa peça. Quem viu o filme, né? Tem um filme que foi feito depois. Ali era uma mistura, era uma bagunça, era uma mistura de identidades sexuais. Eles estavam quebrando todas as barreiras e eles estão fazendo essa peça, né? Mostrando ali como eles já eram adolescentes, numa cidade pequena, né, ao lado de Pittsburgh, que já eram mais modernos, um pouco à frente do seu tempo. Nesse momento, o Charlie fica louco quando vê a Sam numa cena muito sensual do The Rock Horror Picture Show. E ele não sabe o que fazer, porque ele não sabe como chegar nela, coitado.
Daí ele chega pro professor de inglês e tem um diálogo muito bonitinho entre eles, que é o seguinte: Senhor Anderson, posso te perguntar uma coisa? Sim. Por que pessoas legais escolhem as pessoas erradas para namorar? Porque ela gosta de um menino da faculdade, que é um ridículo, e trata ela muito mal. Daí o professor responde: estamos falando sobre alguém específico? Daí ele faz que sim. Daí o professor fala: bem, nós aceitamos o amor que nós achamos que nós merecemos. Profundo. Daí o Charlie pergunta: a gente pode fazer alguém entender que essa pessoa desculpa, eu pus em inglês aqui, eu sou péssima para traduzir na hora. A gente pode fazer essa pessoa entender que ela merece mais? Nós podemos tentar, né? Não tem garantia. Você pode tentar, se vai dar certo ou não. Logo, as cenas seguintes, mais uma vez, estabelecem a ideia do grupo deles como melhores amigos, porque eles são as flores de parede, os invisíveis, os outsiders. O Patrick tirou um menos C numa prova, deles comemoram numa cena muito engraçada do filme, que você ser menos C é incrível, você não precisa ser A, você não precisa ser B, ser menos C é ótimo. Logo depois, o filme, eles começam uma brincadeira que está perto do Natal e eles começam a dar presentes surpresa, poucos dias antes do Natal, um para o outro. Daí o Charlie pede $10 pro pai, o pai se nega, perguntando para que é, ele explica, o pai fala que não gosta muito dessa ideia, mas fala: eu vou te dar $2. Daí ele põe uma notinha na mão do Charlie, na hora que o Charlie abre 50, então ele tem mais dinheiro para comprar os presentes. Daí ele compra para Sam um daqueles disquinhos que vinha uma música só, que era super bonitinho, dos Beatles, que é uma música romântica linda, Something in the Way She Moves, que era um hit, era uma música de cada lado, né? Mas a música principal era Something in the Way She Moves, algo na forma como ela se move, né? O jeito que ela se move é lindo para ele. E no dia da festa mesmo, a Sam e o Patrick têm uma condição financeira bem melhor que a do Charlie, e eles compram 2 presentes caros, e que é muito bonito também porque são presentes que são para apoiar o sonho do Charlie de ser escritor. Eles dão para ele um terno para ele usar na primeira vez que ele for autografar livros e uma máquina de escrever. Nessa festa de Natal, a Sam e o Patrick vão parar no quarto dela e a Sam confessa que ela sofreu muitos abusos sexuais e que ela é tida como a vadia da escola. Era uma informação que o Patrick não tinha ainda. E a Sam não chega a falar, mas dá a entender que ela sofreu até um estupro coletivo. Escutando essa história da Sam e ficando chocado, do nada o Patrick fala da tia dele. Ele está fazendo uma associação aí que ele não está vendo. Que associação é essa? Daqui a pouco eu vou falar qual é. Eles dão um primeiro beijo e isso deixa o Charlie num estado mental muito fragilizado e ele tem
um primeiro flashback de um abuso que ele sofreu. Agora eu já posso falar. Ele tem um flashback dessa tia dele que se matou abusando sexualmente dele. Ele sai da casa completamente enlouquecido e ele vai para casa e ele tem, durante a caminhada até a casa, ele tem uns surtos psicóticos dissociativos mesmo. Ele se vê duplicado na rua, ele vê coisas duplicadas, ele está realmente fora da realidade, um surto psicótico dissociativo. Para piorar, ele toma um LSD, daí ele tem novos flashbacks da tia e volta para a festa e entra numa daquelas brincadeiras de adolescente que sempre dá errado, né? A verdade é desafio. Daí perguntam para ele de quem ele gosta. Ele, nesse momento, tá namorando uma personagem muito louca do filme, para quem assistiu, que é Mary Elizabeth, que é louca por ele e ela não dá opção para ele, ela ataca ele nem é namorado dele, mas ela age como se fosse. E como ele tá meio enlouquecido, na hora da verdade do desafio, eles perguntam de quem você gosta? Ou, quem é a menina mais bonita desse lugar? E ele não fala Mary Elizabeth, ele fala Sam. Daí a Mary Elizabeth sai que nem uma louca da casa e daí ele começa a dissociar mais a realidade, mas ele não chega ainda ao fundo do poço, ainda não. Ele começa a ter lembranças da tia abusando dele, ele começa a ter lembranças da morte da tia, porque a tia morreu num acidente de carro, que todo mundo fala que é um acidente, mas o filme dá a entender que talvez tenha sido até um acidente proposital, um suicídio. Só que ele tinha tomado o LSD, ele desmaia, e no outro dia ele acorda já no hospital com os pais e volta para... Os pais ficam muito preocupados, mas ele volta para a vida normal dele. Nisso, o Patrick está sofrendo ele mesmo um problema muito sério. Ele tem um namorado, que é um jogador de futebol americano, um tipo todo masculino, que é gay. E um dia, o pai desse jogador de futebol americano pega os dois no quarto. E daí ele espanca o filho dele, até o filho ficar no estado assim que ele tem que ficar vários dias sem ir para a escola, de tão machucado, e o Patrick não pode fazer nada. E o Charlie vai tentar ajudar o Patrick depois desse episódio. O Patrick leva o Charlie para uma área que é o parque onde os gays de Pittsburgh se encontram, chama Shannon Park. Eu até ouvi na internet, ainda hoje o Patrick, desesperado, numa sensação de perda total, né, e da brutalidade que ele viu no namorado dele receber do pai, ele tenta dar um beijo no Charlie. Charlie não deixa. Daí ele começa a chorar e o Charlie o apoia, ele entende que o Charlie é um amigo heterossexual que ele tem. Então existe uma coisa muito bonita aí primeiro do Charlie não se incomodar com o desespero do Patrick, até na tentativa de dar um beijo nele. E do Patrick entender que o Charlie é apenas um amigo, é essa a função dele na vida dele. Quando o Patrick volta para casa, é tanta informação que daí ele realmente tem um surto psicótico.
E daí ele fica perdido, ele vê muitas imagens duplicadas e ele chega em casa e ele começa a se culpar pela morte da tia. É uma coisa muito comum, né? A vítima se culpando pelo abuso que ela sofreu. E daí ele dá uma ligação para a irmã e a irmã saca que talvez ali seja uma despedida, que o Charlie vá cometer suicídio. Quando a irmã percebe que talvez o Charlie esteja à beira do suicídio, né, daí voa todo mundo para casa, voa a ambulância, ele tem um surto psicótico mesmo e vai parar no hospital. Daí tem uma cena muito mal feita, onde a psicóloga que cuidou do Charlie, quando ele teve o primeiro surto psicótico, entra no quarto e do nada fala pro Charlie, eu quero te ajudar, mas para te ajudar você vai precisar me contar o que aconteceu. A gente sabe que na vida real isso seria um ano de terapia, né, para chegar numa pergunta dessa. Então, assim, eu acho que por causa hoje dos filmes para adolescentes precisarem ter ou os filmes comerciais em geral, até para adulto, precisarem ter 1h e 40 minutos, foi uma cena muito mal feita, ela teve que ser picada, né? Porque mostra um processo psicanalítico muito errado ali, que talvez no livro, eu não li o livro, talvez no livro tenha todo um processo longo, né, para se chegar a isso. E ele finalmente consegue colocar para fora. A lembrança já veio, tá? A lembrança passou a barreira do inconsciente e ele consegue finalmente contar para a psicóloga o que aconteceu. Ele foi abusado pela tia. A psicóloga conta isso para a família fica horrorizada e em nenhum momento culpa ele, né? Começa ali um processo de uma nova reformulação dessa família para ajudá-lo. E o que a gente vê no final do filme é muito lindo. A gente já está indo para o final do filme. Finalmente os três descobriram qual era a música, Heroes, do David Bowie. Daí eles colocam a música na fitinha cassete dos anos 80 e vão para a mesma ponte de Pittsburgh. E a cena final é o Patrick atrás ele trocou de lugar com a Sam. Agora é a Sam que olha com um olhar apaixonado para ele da frente do carro, e ele que está atrás da caminhonete, e ele que faz a loucura de novo, que não é recomendável a ninguém, de abrir os braços e atravessar a ponte de Pittsburgh ao som de Heroes do David Bowie. Uma cena muito linda. Então, assim, a minha tese é que o Charlie era um menino que ele não lembrava do abuso que ele sofreu. Ele não conseguiu pedir ajuda para a família. Olha, eu preciso ir no psicólogo, eu preciso fazer um tratamento. A família não estava entendendo a gravidade do problema que ele tinha. E ele, através da própria sensibilidade dele, da própria alma de artista dele, né, que ele quer ser um escritor, e da amizade que ele faz com o Sam e com o Patrick, ele consegue fazer uma espécie de livre associação sozinho, através da amizade, através dos filmes, através da música, através das fitinhas cassetes. E daí chega finalmente a catarse, onde ele vai lembrar do abuso que ele sofreu na infância e adolescência, e isso é o começo da cura dele, né, da cura emocional dele. É um livro que discute muito amizade, e eu deixei para o final. Eu quis ver um pouquinho sobre a psicologia da amizade, mas ia ficar muito grande a apresentação. Eu preferi apenas pôr algumas citações
das melhores que eu achei, que eu acho que tem a ver com esse filme, que é: uma das mais bonitas qualidades da verdadeira amizade é entender e ser entendido. É tão difícil a gente viver no meio social, onde a gente é diferente, ninguém nos entende. Eu acho um absurdo misturar psicanálise com religião, mas tem um escritor zen budista que eu gosto muito de um capítulo de um livro dele, que ele fala: todos nós merecemos encontrar o nosso grupo de amigos. Né? Então, numa sociedade massificada, numa escola cheia de bullying, eles conseguirem ter se encontrado, foi ali uma solução para todo mundo. Não foi só para o Charlie, foi para Sam e para o Patrick também, para quem assiste o filme. Do São Tomás de Aquino: não há nada nessa terra a ser mais não há nada nessa terra a ser mais eu sou péssima para traduzir ao vivo. Agradecido do que a verdadeira amizade. Do Ralph Waldo Emerson, que é outro escritor do romantismo americano, da mesma época, né, do escritor de Walden. Uma das bênçãos dos antigos amigos é que você pode ser estúpido perto deles, que é uma coisa muito engraçada no filme. Tem muitas cenas onde eles fazem umas bobeiras absurdas de adolescente, engraçadíssimas, e eles não têm nenhuma censura em relação a isso. Um filósofo do Oriente, Mencius: amigos são os irmãos que Deus nos deu. Acho que isso tem muito a ver com psicanálise moderna, né? Com a nova família aí que se forma, que às vezes não é biológica. A sociedade mudou tanto que às vezes a família biológica não aceita o seu próprio filho, né? E ele precisa encontrar sua família fora da família biológica. Raro o verdadeiro amor, mais raro ainda é a verdadeira amizade, do Jean de La Fontaine. Do Eurípides, aí que também, que eu acho que tem muito a ver com psicanálise moderna, um amigo fiel vale 10.000 parentes. Do Bill Watterson, o criador do Calvin Hobbes, que eu adoro, eu não sei quem falou, se foi o Calvin ou se foi o Hobbes, mas é a cara deles. Nós não devotamos pesquisas científicas o suficiente para encontrar a cura para os jerks. Jerks em inglês é o estúpido, o ridículo, o maldoso, o idiota. É difícil achar uma tradução em português, porque é a condensação de tudo isso. E outra do Bill Watterson, que é o Calvin falando pro Hobbes no dia que ele tá muito carente. As coisas abraçando Hobbes. As coisas nunca são tão assustadoras quando você tem o melhor amigo. Então eu achei esse filme muito lindo. Eu dedico essa aula a 4 alunas maravilhosas minhas. Eu vejo elas na adolescência, eu era igualzinha a elas. Eu seria do grupo de Wallflowers delas. Não que elas, não sei se elas são Wallflowers, mas acho que nós 4 seríamos Wallflowers. Nós 5, que são 4 alunos. Que é a Aline Gomes, que é a Isabela Barbosa, que é a Júlia de Oliveira e que é a Laura Pellegrini. E eu queria pedir para a Janaína comentar, então, e se eu falei alguma coisa errada, para ela corrigir, adendos. Então a gente vai trocar de posição na câmera, tá bom? Obrigada, até a próxima. Para fazer adendos, né?
Ou correções. Não, tá. Acho que eu só faria uma correção, que eu acho que ele sofre o surto depois que ele volta à amizade com o grupo e ele tem um envolvimento, ou pelo menos dá a ideia de que ele tem uma relação sexual com a Sam. Sim, são em 2 blocos. Ele tem um primeiro surto quando ele toma LSD. Depois e esse o segundo que é o evento. É importante falar isso. Dá a entender que foi depois da primeira relação sexual dele. Exato. Que aí sim ele faz um movimento de catarse. E o que leva à associação de que ele havia sofrido realmente um abuso sexual daquela que ele havia adorado durante um tempo, né? Porque existe sim aquela tendência da vítima de exercer uma adoração ao vitimizador, até como uma forma de fuga, né? Mas no mais eu acho que é isso mesmo, né? Eu acho que um personagem muito complexo do filme, na minha opinião, é o Patrick, muito interessante do ponto de vista analítico, até porque o quanto esse personagem cresce a partir do momento que ele se assume com a identidade homossexual. Assume não, né? Ele já é assumido desde o começo, mas quando ele começa a perceber que aquele amor que ele sentia, eu parto daquele diálogo do Charlie com o Mr. Anderson, o professor, que quando ele começa a perceber que o amor que ele recebia do hétero embustido não era exatamente o amor que ele merecia. E aí ele se desfaz de tudo aquilo e ele é obrigado a se reconstruir. E é naquele momento que o Charlie tem um papel de força nessa reconstrução do personagem do Patrick, né? Que pra mim é o grande personagem do filme. Apesar de toda a história do Charlie ser fantástica, né? De ter sido um sobrevivente de um abuso e de ter conseguido entrar em contato com todo o abuso e, enfim, de ter conseguido mesmo elaborar quase como um processo terapêutico. Acho que no filme fica muito evidente todas essas funções, né? De catarse, associação livre e elaboração. Que ele consegue fazer, que você fez de uma forma brilhante. Não teria nada a acrescentar, a não ser que o ponto de catarse ali é exatamente o envolvimento sexual dele com a Sam. E deveria ser, né? Não teria uma outra forma. Né? Até como no processo de análise você leva um tempo para reconhecer o que causa o sintoma, ali ele vai perceber o sintoma dele de afastamento social, né? De sempre ter uma visão deturpada dele mesmo, de rebaixamento de autoestima, né? Seguido por um rebaixamento de narcisismo também, da dificuldade dele em relação às mulheres, né? Só quando ele realmente se envolve com uma mulher. Então, que é o ponto chave para depois ter todo o desenrolar da compreensão de que ele tinha sido vítima de um abuso. E para quem só conhecia a relação sexual e abuso, parece uma loucura, mas eu acho que deve ser assustador uma relação sexual fora do abuso, né? Com quem você ama, com quem você quer, da forma que você quer. Sim, completamente assustador, eu acho que. E é bem interessante o filme porque ele coloca isso no papel de um homem, né? E é um menino, né? Quer dizer, ele tinha 16 anos no filme, estava começando, né, a high school. E você vê que são 2 abusos ali que são relatados, né, tanto dele quanto da Sam. Mas a Sam, no caso, ela tinha
condições de perceber. Por quê? Porque ela já era uma adolescente, ela já tinha uma personalidade formada, no entanto, não deixa de ser abuso. No caso do Charlie, ele sofre o abuso ainda criança. Então, o traço minêmico é muito introjetado, né? Como entrar em contato com isso se eu ainda estou em formação de personalidade quando esse abuso acontece? Que era o caso do Charlie, né? Somente a história acontecendo da forma que ocorre naquela sequência de fatos, né, é que ele percebe que ele tinha sim algo para ser elaborado, né? O único porém do filme, o filme é realmente muito fofo, é uma graça de filme, eu ainda fiz esse comentário, né, quando eu assisti, é como é tratado aquilo no hospital. Né? Provavelmente ele precisaria de alguns anos de análise para poder compreender. Mas eu acho que toda a participação dos amigos, a participação dos outros personagens, do Patrick com as questões de identidade de gênero, da Sam com as dificuldades dela também de relacionamentos, né? Ela sempre procurava relacionamentos abusivos, da própria irmã do Charlie, que tinha um relacionamento abusivo, violento, levaram-no a entrar em contato com esse conteúdo. Então, eu acho que é isso, ficou muito bem claro. É um filme muito bom. Eu acho que não são só os grandes diretores que conseguem trazer até nós os grandes temas da psicanálise. Esse é um exemplo, né? E que foi muito bem levado pela Grazi, né? Então, perfeito. Eu acho que é isso. Acho que a gente pode encerrar por aqui. A gente se vê na próxima aula.